Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria dar uma dica rápida para vocês em relação ao cuidado com o seu celular. A gente sabe que hoje em dia o celular é o nosso companheiro do dia a dia, e no caso de um acidente, se você derrubar ele na água, alguma coisa, e ele parar de funcionar, é insuportável você ter que esperar 30 dias para receber o seu celular de volta, certo? Além disso, tem toda aquela burocracia, aqueles termos jurídicos que são difíceis de entender, e é aí que vocês precisam conhecer a Pitzy. A Pitzy é uma empresa brasileira que garante que o seu celular seja tratado com muito carinho e amor no caso de uma necessidade, no caso de um acidente, e você vai receber seu celular em até 5 dias úteis após a Pitzy receber o seu celular, caso ele precise ser consertado. Para vocês entenderem melhor como funciona o serviço da Pitzy, basta clicar no link que está aparecendo aqui na descrição, mas só para vocês terem uma ideia, como a Pitzy é uma empresa que se preocupa com o cliente, ela recebeu o selo do Reclame Aqui, o selo de qualidade, que é um dos maiores indicadores de qualidade e atendimento ao cliente aqui no Brasil, beleza? Então não esqueça de passar lá, dar uma conferida, porque é muito importante manter o seu celular seguro hoje em dia, beleza? Então vamos pro vídeo. Afinal de contas, qual computador que eu devo comprar? Qual que é o modelo certo para mim? Fala, meus queridos e queridas do Obtech, tudo beleza com vocês? Galera, Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você já é de casa, já sabe, vai dando voadora no like. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aí para se inscrever, porque são 2 vídeos por semana com muita coisa legal para você. Bom, meus queridos e queridas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre computadores, estas belezinhas que nos acompanham o dia todo, seja no trabalho, seja em casa, seja para diversão, seja para o que for, todo mundo hoje em dia precisa de um computador. E recentemente eu troquei o meu computador, eu tinha um computador da Dell All-in-One, que são aqueles modelos onde o computador fica junto com a tela, e eu troquei ele por um Dell XPS 8900 e comprei um monitor 4K da Samsung, ou seja, eu troquei todo o meu setup. E pensando em toda essa troca que eu fiz, me levantou a ideia de fazer esse vídeo. Por quê? Talvez se eu tivesse pensado melhor lá atrás, eu não teria comprado um modelo All-in-One. E eu já vou aproveitar isso para a gente falar dos computadores, dos modelos em geral e o que você deve considerar de uma forma bem simples e descomplicada, como a gente sempre faz aqui no canal. Bom, galera, vamos lá. Deixa eu começar falando rapidamente para vocês sobre os modelos disponíveis hoje no mercado. Pode ser, obviamente, você já sabe disso, mas é legal falar porque tem algumas peculiaridades que muitas vezes a gente não se atenta. Vamos começar falando primeiramente dos computadores de mesa, que são os desktops, que são esses que eu comprei, que são aquelas torres que a gente está acostumado, os computadores grandões e antigos que todo mundo falou que eles iam sumir quando os notebooks foram lançados, e eles estão aí até hoje. E qual é o motivo dos desktops estarem aí até hoje, galera? É o seguinte: desktop normalmente é utilizado para quando você tem uma base de trabalho fixa, como eu, por exemplo, ou você requer muito poder gráfico, você mexe muito com imagem, muito com foto, muito com edição de vídeo. Por quê? Porque esses computadores, eles são desmontáveis, então você vai pegar, você pode comprar uma CPU e montar de acordo com a sua necessidade. Você vai escolher o processador que você quer, a placa gráfica, enfim, você monta de acordo com a sua necessidade, e quando for preciso você pode fazer um update e trocar essas peças por peças mais atualizadas, ou seja, você vai ter um computador que você vai sempre adaptar ele conforme as suas necessidades. No futuro você vai precisar de uma placa de vídeo melhor, porque os jogos vão se tornando mais pesados, os programas vão se tornando mais pesados, então em vez de você comprar um computador inteiro novo, basta você trocar a peça que você quer. Além disso, tem pessoas que gostam de utilizar o computador sentado numa mesa, então muitas vezes os computadores de CPU, as configurações mais de entrada são mais baratas do que notebooks e computadores all-in-one, porque as peças são maiores e tecnologia da CPU é um pouco mais barata. Quando a gente fala de produtos de entrada, você encontra uma variedade muito maior, apesar que hoje em dia os notebooks estão bem mais baratos. Então tem gente que gosta de optar talvez por uma CPU que você deixa lá fixo lá e senta lá, seja escritório ou seja na sua casa. Tem gente que às vezes prefere também por este motivo. Agora vamos falar sobre os computadores all-in-one. Esses vocês têm que tomar cuidado e ficar muito esperto. Por quê? Porque ele é um computador que te oferece muita praticidade e beleza. Ele é um computador limpo, então ele só tem a tela, ele só tem a base e a tela. Isso é o computador. Só que o que acontece, que muita gente não sabe, é que esses computadores, eles não são computadores como uma CPU de verdade. Ele é como se fosse um notebook grande, ou seja, ele tem um projeto atrás dele, da placa-mãe, placa de vídeo, é tudo normalmente muito bem encaixado, muito integrado, e você tem pouco poder de
de troca. Normalmente você vai conseguir trocar a memória RAM e o processador. E é isso aí. E por que esses computadores você tem que tomar cuidado? Porque se você quer praticidade, beleza, ele vai ser um computador que você vai colocar ali na sua mesa, ele vai ficar bonitinho, sem aquele monte de cabo, sem aquele monte de coisa. É uma praticidade que é uma beleza. E foi por isso que eu comprei o meu. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu mexo muito, como eu falei pra vocês, com imagem e vídeo. Então chegou um momento que ele começou a não dar conta e eu comecei a ter problemas com ele com superaquecimento na placa de vídeo. A placa de vídeo é aquilo que processa todas as imagens do computador. Era uma placa de vídeo, a parte, digamos, ela era off-board, tá? Não era uma placa integrada, mas ela era soldada na placa-mãe. E por que disso? Por causa do espaço. Então, como eu falei pra vocês, é um projeto muito específico. E chegou um momento que ele não estava sendo mais útil pra mim. Eu estava precisando trocar a placa de vídeo, ele estava superaquecendo, porque eu usei durante 3 anos muito fortemente, assim, né, editando vídeo, foto e tal. Isso requereu muito do computador. E acabou que ele chegou um momento que ele não estava mais dando conta, mas eu também não tinha a opção de fazer um update. E esses são computadores caros, que custam uma faixa de, você vai encontrar a partir de uns 2.800, mas eles podem ir até 4, 5, 6 mil reais, dependendo da configuração. Então, se você tá talvez pensando em pegar um desse, para editar vídeo, fazer foto, essas coisas, repense, porque lá na frente pode ser que você tenha uma dor de cabeça, que você não vai encontrar a peça de reposição, você não vai conseguir dar um update além da memória RAM e o processador, como eu falei, dependendo do modelo. Então tem que se considerar isso. Muitas vezes a gente vai pela beleza do computador, mas acaba esquecendo de pensar no futuro. Agora, se você é um usuário, digamos, intermediário, ou um usuário que usa mais para acessar a internet, esse tipo de coisa, vai trabalhar no escritório com a planilha de Excel, alguma coisa mais básica, beleza, pode comprar um desse que ele vai ajudar na questão da praticidade, da beleza, mas se você é usuário pesado, como eu já falei, pense bem, porque eu tive que trocar, assim, e se eu tivesse comprado uma CPU no começo, eu não teria gastado o dinheiro que eu gastei. E agora nós vamos falar sobre os notebooks, galera. Afinal de contas, todo mundo hoje em dia quase usa notebook. É muito prático, né? E essa é uma vantagem do notebook. Obviamente, é a praticidade, é você ter uma bateria interna ali para você poder usar onde você tiver. Isso é fato indiscutível, todo mundo sabe. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas e notebook gamer? Notebook gamer, galera, é o seguinte, ele entra mais ou menos naquela situação que eu falei para vocês do all-in-one. Por quê? Porque o notebook, ele é muito pequeno, né? Ele é muito compacto. Então, tudo lá dentro é extremamente projetado para aquele modelo. Então, normalmente, se você pegar um valor de um notebook gamer com a mesma configuração de um notebook, de uma CPU gamer, o notebook vai ser muito mais caro. Por quê? Porque tecnologias menores são mais caras. Os projetos de notebook são mais caros, porque eles precisam ser melhor projetados. Então, o que eu recomendo para você é que se você quer um computador para jogar ou para mexer com a parte gráfica, seria melhor você ter uma CPU. Mas é claro que a gente tem a questão da mobilidade. Tem gente que precisa levar o computador. Na verdade, hoje todo mundo precisa levar o computador para todos os lugares quase. Então, se você é uma pessoa que trabalha com parte gráfica e leva o computador para vários locais, não tem jeito, você vai ter que optar por um notebook com uma configuração pesada, mas é óbvio que você vai pagar mais caro e você pode ter aí problemas de superaquecimento e tudo mais e não conseguir substituir as peças com muito mais facilidade do que uma CPU, né? Você vai ter, na verdade, com muito mais dificuldade, você vai ter mais dificuldade para encontrar, vai ser mais caro caso você precise substituir essas peças do seu notebook. E se você é um usuário normal, o notebook vai te atender numa boa, ele cai na mesma situação aí do que um all-in-one ou até que uma CPU. E a dica final, galera, é o seguinte: compre um computador de acordo com a sua necessidade, tá? Muitas vezes a gente fica naquela noia, naquela coisa de que eu preciso do melhor processador, eu preciso de uma placa de vídeo que seja destruidora, eu preciso de 30 GB de memória RAM. Cara, poucas pessoas precisam disso. Eu sou uma pessoa que preciso disso, porque eu edito vídeo, eu trabalho com foto também, então é muito pesado, isso requer muito do computador. Então, uma configuração quanto mais top, melhor. Mas também, ainda assim, eu sei o limite do que eu preciso. Eu não preciso comprar a melhor placa de vídeo do mercado, eu preciso de uma placa de vídeo de acordo com a minha necessidade. Quando você for comprar um computador, principalmente uma CPU, pense no seguinte, no prazo de validade que essa máquina vai ter para você. Se você está comprando uma máquina para jogar jogos, não adianta você economizar muito também, porque essa máquina, ela vai atender, provavelmente os jogos da atualidade, ou se for uma configuração um pouco mais, digamos, antiga, ela vai atender jogos mais antigos, mas os jogos atuais ela não vai atender. Então você tem que pensar no prazo de validade que o computador vai te dar. Ah, eu vou usar de forma básica. Beleza, pode pegar um computador mais barato. Eu quero um computador para jogar jogos durante 3 anos. Você vai ter que pegar uma configuração um pouquinho mais pesada, porque ela vai de acordo com o tempo, jogos, como eu falei, vão saindo e vão ficando mais caros. Então tudo isso tem que ser levado em configuração, mas muitas pessoas acabam comprando computadores caros, com configurações extremamente pesadas, do quais elas realmente não necessitam. E aí a gente
pode falar no próximo vídeo sobre tipos de processadores, placas de vídeo. Eu não manjo muito de placa de vídeo, mas eu comecei a dar uma estudada, agora eu tô entendendo melhor, de uma forma bem, assim, descomplicada, como a gente sempre faz, para vocês só terem uma noção por onde começar. É um vídeo mais para quem é leigo, mas eu acredito que vai ajudar, beleza? Então é isso aí, meus queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e eu sou o Felipe Becker. Valeu e um abraço!